Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Eu me chamo Bruna e sou mais uma trabalhadora aqui da casa, aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Hoje eu venho então aqui, para mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo o título, Pedi e obtereis, e o subtítulo Eficácia da prece. Então, vamos lá. O que quer que seja que perdides na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Há pessoa que contesta a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é supérfluo expor-lhas. Acrescentam ainda que tudo que se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Então aqui, tudo que a gente pedir, a gente obterá. Mas saibamos também o que pedir, Não é simplesmente assim. Eu vou dar um exemplo. Deus, eu preciso de uma casa. Deus não vai lá, simplesmente colocar uma casa ali à sua disposição. Não, mas vão surgir oportunidades para que a gente consiga, aos poucos, chegar ao nosso objetivo. Mas lembrando também que nós precisamos estar em movimento. Em movimento com aquilo que a gente emana, aquela vibração que a gente emana. A gente precisa estar em movimento, não simplesmente sentarmos, numa cadeira, num sofá, deitados na cama, fazendo a nossa oração e esperando, que as coisas caiam do céu com facilidade. Não é bem assim, que funciona, então a gente vai desenvolver um pouco mais aqui para a gente conseguir interpretar melhor sobre essa eficácia da prece. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Então imaginemos, Já pensou se Deus fizesse as vontades de cada um de nós? Também não é por aí, Temos as leis divinas para ser seguidas, para ser respeitadas. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem os procurar evitar. Não deveria procurar desviar o raio? Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Então, aqui já dá para entender também que nós precisamos, estar, onde eu falei ali, estar em movimento. A gente tem o livre-arbítrio, necessariamente para a gente fazer as nossas escolhas. Desculpa. A faculdade, Deus nos deu a faculdade da inteligência para a gente também usufruir dessa inteligência, para a gente conseguir conquistar as coisas, tanto na parte material quanto na parte espiritual, com a nossa vontade, A gente precisa ir atrás, a gente precisa desenvolver não somente a parte material, a parte, da inteligência, mas também da sabedoria, mas também da parte espiritual. A gente precisa estar em movimento, a gente necessita para nossa evolução. Caso contrário, se a gente não for, não tivesse, o livre-arbítrio, não tivesse a faculdade
da inteligência, a gente seria pessoas inertes, né? A gente ficaria parado no tempo esperando as coisas acontecerem e na verdade nada vem, né? De graça tudo tem o seu preço. Então saibamos fazer as nossas orações, os nossos pedidos, nossos agradecimentos também corretamente, né? Com consciência. Estando o homem livre para agir num sentido ou no outro, seus atos têm, para ele e para outros, consequências, subordinados àquilo que faz ou não faz. Então, a gente tem consequências de todos os atos que a gente faz ou não faz. Então, que saibamos, né, olhar com carinho, com sensibilidade também para os nossos irmãos, para com os nossos irmãos. Não somente com a gente, mas também com o próximo. Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, com o avanço ou retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrubar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à vontade. Então, a gente não adianta ficar só lá fazendo as orações sem ter aquela conexão, sem ter uma conexão, né, com o divino, sem ter a conexão com o alto, simplesmente uma oração falada, só da boca para fora, né, aquela oração que já está decorada. A gente precisa achar o significado maior daquela conexão que a gente tem com o divino, com o alto, né, com Deus. E precisamos ter essa conexão para a gente usar não somente da nossa vontade, né, para orar, mas sim para entrar em movimento e agir de acordo com aquilo que a gente está pedindo ou aquilo que a gente está agradecendo. Seria ilógico concluir dessa máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece, vos será concedido. Então a gente não pode levar exatamente ao pé da letra, até porque Jesus, né, ele se comunicava com seus discípulos por parábolas, para que eles conseguissem interpretar e tentar entender o que Jesus, né, estava trazendo de ensinamento para eles. Então Jesus, ele vinha com as parábolas, com as falas, mas ele também exemplificava nas ações, muito mais, né, do que nas falas. Que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com o pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. Então, quando a gente tem, né, aqui dá o exemplo, né, do pai com o filho. Quando a gente tem um filho, né, que a gente passa por algumas experiências, a gente não vai simplesmente fazer todas as vontades dos nossos filhos, né? A gente também já vem com experiências, né, desde quando a gente nasce, os nossos pais também têm com a gente vai trazendo, né, uma bagagem de experiências, de coisas que realmente, né, criança não tem medo do perigo. Isso é uma das coisas também. Criança não tem medo do perigo. Então, se uma criança vai lá fazer alguma coisa que corre o risco dela se machucar seriamente, e o pai ou a mãe, né, estão ali observando, obviamente não vão deixar a criança concluir, né, aquela ação. E Deus age assim conosco também. Às vezes, nós pensamos que aquilo seria melhor para nós, mas Deus sabe que não. Às vezes, ele interfere naquilo, porque sabe que lá na frente, as consequências que a gente acha que vai
vai ser a certa, que vai dar tudo certo, não serão. Então, Deus age da mesma forma conosco. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que o deve conduzir à cura. Então é isso, né? A gente, às vezes, muitas das vezes, a gente questiona nas ações de Deus sobre a nossa vida, ainda mais, né, em momentos e situações que a gente está sofrendo, né, uma doença, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Mas muitas das vezes é aquilo que é necessário para aquele espírito se desenvolver e evoluir. Então, é a mesma coisa que ele dá o exemplo aqui, que perdão, que o Deus, né, do cirurgião, perdão. O mesmo exemplo aqui do cirurgião, né, que deixa o doente sofrer a operação para lá na frente fazer a cura, porque se a pessoa não passa pelo processo, não vai ter a resignação. O que Deus lhe concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que lhe concederá ainda são os meios de sair por si mesmo das dificuldades com a ajuda das ideias que lhe são sugeridas pelos bons espíritos. Então, muitas vezes, e quase sempre, nós somos assistidos, né, por espíritos. Então, nas nossas decisões, sempre tem, né, um bom espírito ali para nos auxiliar, para nos inspirar. A que decisão nós devemos tomar, a que rumo, né, de que forma que a gente deve proceder durante aquelas muitas das vezes, né, são impostos situações nas nossas vidas que a gente precisa tomar decisões rápidas ou às vezes mais lentas, mas sempre estamos, né, sendo vigiados e orientados por bons espíritos. Aqui ainda fala, né, que se a gente se dirige a Deus com confiança, Ele nos dá a coragem, né, a paciência e a resignação. Pra gente ter paciência, pra gente ser corajoso, pra gente ser paciente, né, pra gente ter a resignação de saber que não é mérito nosso, mas sim que sempre tem ali por trás, né, um espírito nos intuindo. Deixando-lhes assim o mérito, assiste aquele que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, mais um reforço daquilo que eu falei inicialmente. Não é simplesmente a gente sentar na cadeira, ficar orando e pedindo as coisas para Deus que Ele vai nos dar. Muito pelo contrário, a gente precisa sim orar, a gente pode pedir, mas a gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar em direção daquele objetivo que a gente tanto quer, tanto almeja, né? Tanto sonha. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, se a gente estar andando na mesma direção daquilo que a gente faz, né, nas nossas orações, com certeza a gente está, sim, sendo assistido e ajudado pelos bons espíritos. Não é aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das suas próprias faculdades, mas, geralmente, prefere-se ser socorrido por um milagre, sem ter nada a fazer. Então, muitas pessoas também, né, a gente sabe que existe, né, e tá tudo bem, porque cada um tá no seu processo, mas nós também temos um dever aí, né, de alertar essas pessoas e tentar auxiliar elas, que não é só, né, pedindo para Deus que as coisas vão cair nos braços dela. Elas precisam se esforçar, né? Muitas pessoas acham que vai acontecer um milagre, que alguém vai vir fazer por ela,
Não é bem assim que funciona, né? Cada um tem que fazer a sua parte também. É a mesma coisa a gente ir no médico, falar dos nossos problemas, ele passar o, o relatório lá do que a gente precisa fazer e passar os medicamentos, e a gente não fazer a nossa parte. A gente não tomar os medicamentos, a gente não fazer o que ele tá pedindo ali na prescrição, né? É a mesma coisa, não vai surgir, né, resultado nenhum, porque a gente não tá fazendo aquilo que o médico pede. E Jesus Cristo é o médico dos médicos, né? Ele foi o médico, não somente, ele não é um médico somente da parte física, mas ele é um médico espiritual, né? Tomemos um exemplo. Aqui tá dando um exemplo, ó, muito interessante. Um homem está perdido num deserto. Sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga a Deus para o assistir e espera. Já começou por aí, né? Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reunindo suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação, descobre algo longe, ao longe um riacho. E essa visão retoma a coragem. Se tem fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive. Que chance eu tive tomando a vereda da direita antes da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos serve verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Então, aqui ele tem a parte do mérito e do demérito, né? Que ele se a pessoa tem fé, vai agradecer por ser intuído. E tem a parte ali do demérito, que a pessoa vai, né, que a pessoa não tem fé, que simplesmente ela vai achar que foi por ela mesma, só ela, que teve coragem, que foi por ele, né, que teve coragem, que teve força de se levantar e seguir a vereda direita ao invés da esquerda. Então, pensamos também que muitas das pessoas que talvez nós conhecemos são assim, que a gente pede, né, esclarecimento, clareza, para que essas pessoas, quando entram, né, em contato com a gente possa tentar ajudar esses irmãos de alguma forma, né? Mas se dirá, porém, porque o bom espírito não lhe disse claramente, aqui tá explicando, né? Por que o espírito não foi lá e falou claramente para ele? Porque, né, siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o que necessitas. Por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, ficaria convencido de intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesmo. Então, muitas das vezes, nós ainda somos muito infantis em algumas situações da nossa vida, né? Que a gente espera que aconteça um milagre, espera que alguém venha e nos ajude. Por que eu falo que a gente ainda é muito infantil? Porque aqui tá dando exemplo, né? Que uma criança, quando cai ao chão, quando ela olha e vê alguém, ela fica ali chorando e espera que alguém venha ajudá-la.
E quando ela não vê ninguém, ela vai lá e se esforça, se levanta sozinha e sai andando, correndo, brincando, né? Então, seria esse o intuito, né, da mensagem. Que ali o espírito não veio, não deu as informações de bandeja ali para a pessoa, né, para aquele homem, mas sim veio como uma intuição. Aqui tá dando mais um exemplo, ó. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo o perigo, Tobias não teria mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer senão no regresso. Então, muitas das vezes, né, nós sempre somos auxiliados, né, pelos bons espíritos, somos intuídos, e é aí que tá a mensagem, né? Nós acreditarmos nisso, mas não também achar que somos nós, que é por nós, que a gente conseguiu sozinho, porque não, a gente nunca tá sozinho. E cuidado também, né? Cuidar um pouco mais naquilo que a gente pede, cuidar um pouco mais na conexão que a gente faz com Deus, ter um pouquinho mais de empatia com o próximo também. Cuidado no que a gente pedir e no que a gente vai receber, né? Não é pedindo paciência que a gente vai ter paciência, é muito pelo contrário, Deus vai nos fornecer situações para que a gente exercite a nossa paciência, né? Então, a mensagem de hoje é isso, né? A eficácia da prece. Tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente pede, a gente obterá. Mas que tenhamos consciência daquilo também que a gente pede, né? E também cuidado com a nossa conexão, né? A gente tem que ter essa conexão com o Pai, né? Com o Divino, com Deus, mas estar inteiramente conectados com Ele. Muito obrigada pela atenção de todos, que todos tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus.